Capítulo 13. Desbloqueando os canais meridianos. Centenas de flores exalavam suas fragrâncias no parque de flores, onde ficava um pavilhão de pedra e um pequeno riacho corria. Era um lugar refrescante e sereno. Os olhos de Zhou Yuan estavam fechados quando ele se sentou dentro do pavilhão de pedra enquanto as instruções fluíam em sua mente. Era o método de colheita do Qi, respiração do dragão, que Kang Yuan havia lhe dado anteriormente. Ele era incapaz de praticar técnicas de cultivo durante o estágio da abertura do canal e só podia utilizar métodos de colheita de Qi para atrair o Qi gênesis natural da terra para o corpo, atacar os 8 meridianos selados e, assim, abri-los pouco a pouco. Não havia necessidade de duvidar da importância de um método de colheita de Qi para alguém no estágio à abertura do canal. Um método de desenho do Qi de alto nível permitiria que um praticante do estágio da abertura do canal alcançasse melhores resultados com menos esforço. Haviam também métodos de colheita do Qi no tesouro real. No entanto, depois de Zhou Yuan ter pensado um pouco, ele ainda escolheu a respiração do dragão e de Kang Yuan. Afinal, Kang Yuan era um indivíduo insondável e as técnicas que ele transmitia eram provavelmente extraordinárias. Como seu nome sugeria, a respiração do dragão imitava a respiração de um dragão. Cada respiração tinha o poder de extinguir o vento e as nuvens. Habilidade e prática extrema são necessárias para um humano imitar a respiração de um dragão. Somente quando alguém fosse capaz de alcançar a ressonância entre a carne e o sangue é que ele poderia liberar um rugido de dragão, assim seria capaz de absorver Qi Gênesis. Zhou Yuan, meticulosamente, saboreou o método da respiração do dragão e acabou encontrando as instruções mais importantes escondidas dentro dele. 98 formas do dragão gracejante. O endurecimento da carne interna era necessário para um humano imitar a respiração de um dragão e essas 98 formas ocultas do dragão gracejante eram a parte mais importante. Uma por uma, formas incomuns brilhavam na mente de Zhou Yuan. Havia um total de 98 formas estranhas. Juntas, elas se pareciam vagamente com um dragão gracejante. Zhou Yuan gravou esses movimentos em seu coração antes de sair do pavilhão de pedra. Então, ele levantou os braços, começando a imitar lentamente a primeira forma. Sua primeira rodada de prática, sem dúvida, parecia bastante grosseira. No momento em que Zhou Yuan completou lentamente todas as 98 formas, ele já estava encharcado de suor e seu corpo parecia um forno em chamas. O que levou Zhou Yuan a franzir levemente a testa foi que, embora seu corpo estivesse queimando depois de completar todos os 98 movimentos, ele não absorveu nem mesmo um pouquinho de Qi Gênesis. Parece que ainda está faltando algo. Zhou Yuan murmurou antes de enxugar o suor e continuar praticando as formas do dragão. Depois do tempo de um incenso queimar, Zhou Yuan estava pingando de suor parar por fim. Ele completou 3 ciclos inteiros. Contudo, ele ainda parecia não absorver qualquer Qi Gênesis, fazendo com que ele sentisse que estava praticando uma técnica falsa. Realmente um pouco inconveniente ficar praticando no escuro sem a orientação de um mestre. Zhou Yuan sacudiu a cabeça impotente. Parece que ele precisava praticar mais algumas vezes para tentar entender sua essência. Quando Zhou Yuan estava planejando continuar, ele viu de repente uma bela figura parada no Parque das Flores pelo canto do olho. Seus olhos brilharam um pouco imediatamente quando ele sorriu e se dirigiu a ela. Irmã Sênior Yao Yao, você veio na hora certa. Espero buscar alguma orientação sua. A figura bonita era naturalmente Yao Yao. Ao ouvir a voz de Zhou Yuan, ela virou a cabeça e olhou para ele enquanto carregava Tum Tum em seus braços. Posteriormente, um leve sorriso foi revelado em seu rosto requintado quando ela estendeu 5 dedos delgados. Garanta que eu receberei 5 garrafas de jadeite fermentada diariamente e eu vou te ensinar. Zhou Yuan ficou surpreso. Logo depois, suas sobrancelhas se franziram quando ele respondeu, 5 garrafas são demais. Esse álcool é muito feroz por natureza e prejudicará seu corpo. Eu só posso te dar uma garrafa por dia. Yao Yao estava prestes a falar novamente. Qualquer coisa mais que isso será impossível, senão eu vou pensar sobre isso sozinho. No entanto, Zhou Yuan foi firme. Se Kang Yuan descobrisse que Yao Yao se tornou um alcoólatra poucos dias depois de seguir Zhou Yuan, ele provavelmente expulsaria Zhou Yuan de seu discipulado por raiva. Yao Yao só podia enrugar o nariz e soltar um suspiro depois de ver a determinação de Zhou Yuan antes de jogar Tum Tum para frente, deu uma boa olhada. O que eu preciso olhar? Perguntou Zhou Yuan, perplexo. Yao Yao não parecia ter nenhuma intenção de mostrar a ele as formas de dragão. Yao Yao apontou para Tum Tum no chão e disse de uma maneira um pouco infeliz, olhe para ele. O canto da boca de Zhou Yuan se contorceu por um momento. No entanto, antes que ele pudesse falar, suas pupilas encolheram abruptamente, seu rosto parecia ter visto um fantasma. No chão, o pequeno e forte Tum Tum se levantou subitamente sobre 2 patas e começou a fazer uma série de ações profundas. Eram as 98 formas do dragão gracejante. Isso? Tum Tum pode aprender as formas do dragão gracejante? Zhou Yuan ficou perplexo. Sob o olhar estupefato de Zhou Yuan, Tum Tum completou suavemente todos os 98 movimentos. Após terminar o último movimento, o corpo de Tum Tum de repente sacudiu quando abriu a boca e o rugido fraco de um dragão pôde ser ouvido. Qi Gênesis surgiu dos arredores e se transformou em uma linha branca que se derramou na boca de Tum Tum. Depois de engolir o vigoroso Qi Gênesis, Tum Tum deu um tapinha no estômago de satisfação e virou a cabeça para olhar Zhou Yuan surpreso, enquanto revirava os olhos desdenhosamente. Lentamente, Zhou Yuan caiu em si nesse momento e olhou estranhamente para essa carinha. Exatamente que tipo de besta Gênesis Tum Tum era? Em pensar que ele era realmente capaz de aprender técnicas humanas. Você entendeu? A voz aérea de Yao Yao podia ser ouvida. Zhou Yuan acalmou o choque em seu coração e murmurou para si mesmo por um tempo. Muito tempo depois, ele disse lentamente, está respirando. Para dominar as formas de dragão, é preciso manter o ritmo da respiração e permitir que o corpo e a respiração ressoem. A respiração do dragão imita a respiração de um dragão de verdade. A respiração de um dragão é prolongada e ininterrupta, toda ação de Tum Tum começa com inalação e termina com a expiração. Somente quando ambos estão em sincronia, a respiração do dragão será acionada. Os olhos de Yao Yao brilharam quando ela ouviu isso, enquanto olhava surpresa para Zhou Yuan.
Um raro suspiro de louvor foi emitido quando ela disse, sua capacidade de compreensão não é ruim. Para perceber a essência depois de apenas assistir Tum Tum completar o conjunto de formas do dragão gracejante uma única vez. Não era de admirar que ele tivesse conseguido chamar a atenção do vovô Ei. Zhou Yuan fechou os olhos e recordou o ritmo da respiração de Tum Tum de antes. Um longo tempo depois, suas pernas se esticaram lentamente quando seus punhos foram levantados e ele mais uma vez começou a executar a primeira ação das formas do dragão gracejante. O corpo de um jovem balançava no parque de flores. Seu peito subia e descia enquanto a respiração se esgotava. De longe, parecia que um dragão jovem estava esticando seu corpo. Os 98 movimentos estavam intimamente ligados, enquanto os olhos de Zhou Yuan pareciam se tornar cada vez mais brilhantes. Ele podia sentir a carne e ossos dentro de seu corpo começarem a vibrar neste momento. Um fôlego surgiu ao longo de sua carne antes de finalmente subir pela garganta. Com esse movimento final, o rosto de Zhou Yuan ficou vermelho quando sua boca bem fechada se abriu abruptamente. Rugido. Um fraco rugido de dragão surgiu através de sua garganta de dentro de seu corpo. Ao mesmo tempo, o peito de Zhou Yuan afundou para dentro. Como um dragão gigante respirando na água, o Ki Gênesis no parque de flores foi atraído para ele, transformando-se diretamente em uma linha branca que podia ser vista a olho nu, enquanto disparava ao corpo de Zhou Yuan com um único gole. Imediatamente, este fluxo único de Ki Gênesis fez com que a pele de Zhou Yuan se tornasse quente demais. O Ki Gênesis do consumo da sopa das 9 bestas e do arroz misterioso de cristal de antes também se elevou neste momento e se juntou ao Ki Gênesis puro que havia entrado em seu corpo. Como uma onda, o recém-fundido Ki Gênesis surgiu em direção ao seu primeiro canal meridiano. A corrida do Ki Gênesis em direção ao primeiro canal selado causou uma dor intensa, resultando em um gemido abafado de Zhou Yuan. No entanto, ele cerrou os dentes ferozmente, suportando a dor intensa enquanto controlava ondas de Ki Gênesis e atacava continuamente o primeiro canal meridiano selado. Ki Gênesis subiu em direção ao primeiro canal meridiano em ondas. Isso durou metade do tempo de um incenso antes de finalmente terminar devido ao esgotamento do Ki Gênesis. O rosto de Zhou Yuan estava coberto de suor, mas seus olhos estavam cheios de surpresa quando ele disse, que técnica formidável. Embora ele nunca tenha aprendido nenhum outro método de colheita do Ki, ele sabia que quanto mais alta a qualidade de um método de colheita do Ki, mais abundante e poderoso o Ki Gênesis seria atraído para o corpo. De acordo com seu conhecimento, o Ki Gênesis reunido pelo método de fortalecimento Yuan em seu tesouro real só poderia durar pela metade de um incenso do tamanho de um dedo, antes de se esgotar. Por outro lado, o Ki Gênesis da respiração do dragão de antes durou metade do tempo de um incenso de tamanho normal. Isso era quase 10 vezes mais do que o método de fortalecimento Yuan. Embora fosse verdade que a sopa das 9 bestas e o arroz misterioso de cristal tivessem desempenhado um papel importante, esse resultado foi suficiente para mostrar o quão poderoso era o método da respiração do dragão. Você está apenas no estágio elementar do método da respiração do dragão. Se você se tornar altamente proficiente, não precisará mais do auxílio das formas do dragão gracejante. Quando essa hora chegar, você já será capaz de fazê-lo por instinto. Mesmo que você não ative a respiração do dragão, você poderá usar a respiração do dragão para absorver o Ki Gênesis da Terra a qualquer momento. A voz aérea de Yao Yao soou de lado. Zhou Yuan estava comovido. Transformar a respiração comum em respiração do dragão e absorver infinitamente Ki Gênesis. Dada essa eficácia, o quão absurdo seria isso? Consegui desbloquear uma pequena parte do meu primeiro meridiano quando ataquei meus canais de meridianos pela primeira vez. Nesse ritmo, abrirei completamente meu primeiro canal meridiano em menos de um mês. Os punhos de Zhou Yuan estavam apertados enquanto seu coração parecia aumentar. Essa eficiência foi graças à respiração do dragão. É claro que a sopa das 9 bestas e o arroz misterioso de cristal também contribuíram um pouco. Hora de continuar treinando. Depois de algum descanso, Zhou Yuan pretendia começar a praticar as formas de dragão mais uma vez, mas foi impedido por Yao Yao. Os olhos dela o examinaram uma vez, quando ela disse em uma voz fria, você está realmente fora de si. Atacar os canais irá danificá-los, assim a maioria das pessoas só tentará uma vez por dia. Eles devem esperar até que seus canais se recuperem e continuarem desbloqueando os canais no dia seguinte. Caso contrário, eles acabariam ferindo os canais meridianos. Zhou Yuan ficou chocado. Não era que ele não estivesse ciente disso, mas... Ele sentiu o primeiro canal meridiano dentro de seu corpo e hesitou por um momento antes de dizer, mas eu sinto que meu canal meridiano ainda consegue aguentar. Agora foi a vez de Yao Yao ficar surpresa. Seus olhos oleosos olharam para Zhou Yuan em dúvida quando ela disse, isso é verdade? Zhou Yuan assentiu sinceramente. Ao ver isso, Yao Yao ponderou um pouco antes de dizer, pode ser porque você é alguém que nasceu com canais meridianos naturalmente abertos. É possível que, embora tenham sido selados novamente, seus canais meridianos ainda sejam muito mais resistentes do que um iniciante comum. Então tente novamente. Yao Yao colocou as mãos atrás das costas. Com suas roupas enroladas em torno de sua figura adorável, essa postura dela sustentou seu peito levemente, revelando uma figura muito atraente. No entanto, Zhou Yuan não se atreveu a continuar olhando, porque os olhos brilhantes de Yao Yao estavam fixos nele. Eu quero ver exatamente quantas vezes você será capaz de atacar seu canal de meridiano. Continua no próximo capítulo.